Glória a Deus. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Toda honra, toda glória ao nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero neste momento cumprimentar a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos, meus amados, mais uma vez ao vivo com a nossa live EBD. Nosso tema de hoje, nossa lição número 3, tem como tema Acabe e o profeta Elias. Iremos estudar sobre este importante acontecimento desses dois personagens, né? Sobre o rei Acabe e o profeta Elias. Desde então, convidamos você a compartilhar com seus amigos, convidar seus familiares para nos acompanharem neste momento em mais uma lição. Estamos na lição número 3 do nosso segundo trimestre do ano 2021. O tema da nossa revista, vamos falar sobre os aprendizados e os ensinamentos, né, que nós podemos aprender com os profetas do Antigo Testamento. E com certeza será de grande valia e ensinamento para nós. Glória a Deus. Meus queridos, vamos para a lição número 3. Meu nome é José Modan, faço parte da Igreja Assembleia de Deus aqui de Messejana. E estamos aqui para, junto com você, aprendermos cada dia mais da poderosa Palavra de Deus. Nós temos um canal aí no YouTube, onde você pode se inscrever, ativar nossas notificações, e assim você receber os vídeos que nós iremos compartilhando e colocando lá no YouTube. Louvado seja Deus. Meus queridos, vamos aqui dar início à nossa lição. Acabe e o profeta Elias. O texto áureo nos diz: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conselho e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam seus mandamentos. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. Verdade prática: Deus é Pai de amor, bondade e misericórdia, abundantes. Contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. Nós já estudamos na lição passada sobre a questão das consequências. Toda ação tem uma reação e todo pecado tem uma consequência. Se cumprindo o que diz a palavra de Deus, né? Que o homem semear, isso também ceifará. E essas consequências, com certeza, elas virão. Convido você neste momento para nós fazermos uma oração. Vamos orar a Deus neste momento, falarmos com o Senhor, pedimos direção a Deus, né, para as nossas vidas. Querido Deus e eterno Pai, Senhor da glória, Deus bendito, Deus eterno, em nome de teu Filho amado Jesus, estamos aqui, Senhor, mais uma vez para falarmos, meu Senhor, da tua palavra, para tratarmos de assuntos tão importantes, tão maravilhosos, que são abordados, meu Senhor, na escola bíblica dominical. Que o Senhor venha nos dar graça, sabedoria, direção do teu Santo Espírito, e a todos que estão acompanhando neste momento e aqueles que irão acompanhar depois, sejam, meu Senhor, abençoados ricamente com este ensino, ó Pai, para que assim possam crescer e ser edificados na tua presença, em nome de Jesus. Glória a Deus. A leitura bíblica em classe, ela se encontra em 1 Reis, capítulo 16, versículo 29 e 30, 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 a 7, e o capítulo 18, do 17 ao 21. Você pode ler, né? E acompanhar juntamente comigo. Glória a Deus. Que ele diz o seguinte: E Acabe, filho de Onre, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onre, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onre, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos que foram antes dele. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui, e vira-te para o oriente,
e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás no ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Segundo 1 Reis, capítulo 18. E sucedeu que, vendo Acabe, Elias disse-lhe: Acabe, és tu perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste aos Baalins. Agora, pois, envia junto a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal, segui-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Essa é a nossa leitura Bíblia em classe para fundamento, né, do tema do estudo que nós iremos abordar a partir deste momento. Glória a Deus. Você que está nos acompanhando, vá compartilhando aí com os seus amigos, seus irmãos, com sua família, e vamos aqui juntos aprendendo da poderosa palavra de Deus. Nossa escola bíblica é amanhã na nossa igreja. Hoje nós temos apenas um resumo, né, do que nós iremos tratar amanhã. Mas é muito bom, nós iremos tratar de uma forma que você possa entender e compreender. Você que é aluno, você possa ir professor também, você possa ir pegar a caneta, a sua revista, ter caneta, para fazer as anotações. Nós temos vários versículos que você pode ajudar a incrementar a sua lição para amanhã. Tá bom? Estamos aqui para contribuir, para ajudar você que é professor, a trazer um conteúdo melhor para os seus alunos, e você que é aluno também aprender mais da palavra de Deus. A minha amada irmã Antonésia Lima, glória a Deus, boa noite, minha irmã, paz do Senhor, Deus te abençoe. Prazer tê-la comigo novamente, viu? Deus abençoe. Vamos aqui. A introdução diz o seguinte: nós tratamos dos estudos da revista da Escola Bíblica Dominical. Nós temos uma revista trimestral. São 13 lições que são tratadas durante esses 2 meses. Muito bom, muito edificante. É o maior curso teológico que existe no planeta Terra. É a Escola Bíblica Dominical, que você pode aprender, conhecer cada vez mais a palavra de Deus através dos estudos que são dados há muitos anos, há mais de, acho que 1930 que começou a Escola Bíblica Dominical, e até hoje, né, está perdurando aqui na Igreja Assembleia de Deus. A Escola Bíblica Dominical é mais antiga ainda. A história dela é mais antiga. Mas na Assembleia de Deus, acho que desde 1930, se eu não estou enganado. Se algum dos irmãos tem essa informação aí mais segura, pode passar para a gente, que a gente passa aqui para os demais irmãos que ainda não têm essa informação. Contanto é que ela tem formado muitos homens de Deus, né, mulheres de Deus, preparado muitos obreiros para fazer a obra do Senhor, através do estudo, através do ensinamento da palavra de Deus. Eu costumo sempre dizer que o aluno, o crente que gosta, que participa da Escola Bíblica Dominical, ele tem a possibilidade de 99% se tornar um crente conhecedor, preparado, dedicado e que não dá trabalho ao seu pastor, porque ele vai ser instruído e preparado através do estudo da palavra de Deus da Escola Bíblica Dominical. Isso é muito importante, é muito precioso, e você possa atentar bem para o que é ensinado, para o que é transmitido, porque nós temos que ser, eu costumo sempre falar de crente esponja, que é o crente que absorve conhecimento. Ser o crente esponja seletivo, né? Você absorve o conhecimento, você tira aquilo que vai ter proveito para a sua vida, e aquilo que não tem proveito você
descarta, você joga fora. Você não vai querer tudo, né? A palavra de Deus diz que a gente deve examinar tudo e reter o bem. Tá certo? De reter o bem. Nós somos o crente esponja e seletivo. Temos que ser assim. A introdução diz o seguinte: Acabe foi um dos mais perversos reis de Israel. Durante seu reinado, ele permitiu que seus terríveis pecados o desviassem completamente dos mandamentos sagrados e do temor de Deus. Esse rei foi um rei muito perverso, um rei maligno, que ele fez coisas que nenhum outro rei na história antes dele havia feito. Um rei que desprezou os mandamentos de Deus, um rei que desobedeceu a Deus e serviu a outros deuses, né, que é coisa abominável. A idolatria aos olhos de Deus, ela é abominável. Todo pecado é abominável aos olhos de Deus. A idolatria, ela é mais ainda porque ela tenta tomar o lugar da primazia de Deus. E Deus, ele não dá sua glória a outro, viu? Isaías 42, versículo 8, vai dizer, Deus diz, a minha glória a outro não dou. E Acabe foi um homem totalmente maligno, perverso, e que fez muitas coisas ruins, introduziu o povo ao pecado, foi um rei, um dos piores reis da história de Israel. Além da desobediência já instalada em seu coração, casou-se com a ímpia Jezabel, que o induziu aos caminhos de morte. O cara já era ruim. Em si o cara já era ruim. Era uma pessoa ímpia. E ainda casou com uma mulher ímpia, mais ruim do que ele ainda. Se tornou algo, né? Terrível. Foi algo que ele fez que, além de ele fazer aquilo que desagradava a Deus, ele ainda casou com a mulher ímpia. E se nós, olhando para a palavra de Deus, nós vamos ver que Deus havia proibido, através da sua palavra, da sua lei, que o povo de Israel não poderia tomar mulheres das nações vizinhas deles, porque elas iam seduzir e encaminhá-los ao caminho de morte, de idolatria. Foi o que aconteceu com este rei ímpio. Ele desobedeceu a Deus, tanto na questão da idolatria, como desobedeceu no tocante ao casamento, porque a lei dizia que o povo de Israel não poderia tomar para si mulheres das nações que estariam ali como vizinhas. E esse homem desobedeceu totalmente. Jezabel é o nome da rainha, da rainha, né, que era filha de um sidônio chamado Etbaal, rei de Sidom. E Jezabel significa Baal exalta, Baal é marido. Bom, o nome Jezabel é homenagem a um deus, Baal, onde diz que Baal exalta, Baal é marido. Suas más ações provocaram uma grande seca em Israel, episódio que mais tarde o colocou frente a frente com o profeta Elias. É o assunto que nós temos para tratar, né, que é o rei Acabe e o profeta Elias. Tratando aqui já da questão da introdução, vamos passar para o nosso primeiro ponto. O primeiro ponto vai falar do casamento de Acabe com Jezabel. Consequências de escolhas erradas. Acabe induziu o povo a se aprofundar no pecado da idolatria de maneira bem mais intensa que os reis que o antecederam. Consequências de escolhas erradas. Nós tratamos na lição passada, como até já toquei aqui, com relação a essas consequências. E até nós falamos que nós podemos escolher pecar. Nós podemos escolher fazermos o que nós quisermos. Porém, nós não podemos escolher as consequências. As consequências, elas virão. E essas consequências nós não poderemos escolher. Nós podemos fazer o que nós quisermos. A pessoa pode fazer o que quiser. O apóstolo Paulo vai dizer, tudo me é lícito, tudo posso fazer, né? Porém, nem tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. A pessoa escolhe fazer o que quiser, porém, ela não escolhe as consequências, pois as consequências virão. É a chamada lei da semeadura, que está escrita em Gálatas, capítulo 6, e o versículo número 7. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. É
questionável, tá? Essa questão das consequências. Elas virão. Portanto, devemos sempre, meus queridos, termos muito cuidado com o que nós vamos fazer, com o que nós vamos decidir para as nossas vidas. Porque a nossa decisão, ela vai acarretar uma consequência, seja ela positiva, seja ela negativa. Além disso, cometeu o crasso erro de casar com uma princesa do reino de Sidom, chamada Jezabel. Essa mulher era devota de Baal e Aserá, dois deuses adorados pelas nações vizinhas de Israel. Nós falamos aqui com relação ao rei. O rei foi o pior rei que tem na história de Israel. Era um ímpio. Rei totalmente ímpio. Não tinha temor de Deus, não obedecia os mandamentos de Deus. E ele ainda, para acabar de completar, ele casou com a mulher ímpia, que era proibido pela lei. Deus proibia do israelita casar com qualquer outra mulher de outras nações, principalmente aquelas nações pagãs, que eram vizinhas ali de Israel. E ele, além de ele induzir o povo à idolatria, de cometer atrocidades, ele ainda casou com essa mulher ímpia. E nós vemos, meus queridos e amados irmãos, que isso, na vida deste homem, era algo que era contínuo, né? A degradação moral e espiritual deste rei. Ele cometia pecado após pecados. E em Salmo 42, no versículo 7, vai dizer que um abismo chama outro abismo. Nós estudamos na primeira lição, isso é muito importante nós ressaltarmos aqui, que Salomão, ele foi se corroendo, foi se corrompendo aos poucos. Foi as concessões que foram abertas na vida de Salomão que levaram Salomão à ruína, à apostasia. E esse rei Acabe, ele era um homem totalmente entregue ao pecado. Que, como diz, um abismo chama outro abismo. O pecado vai trazendo outro pecado. E as consequências do pecado vão trazendo consequências e assim vai levando. O resultado é a pessoa se aprofundar, se afundar cada vez mais. Que nem no caso deste homem, Acabe. Essa princesa dos Sidônios incitou tanto a maldade em Acabe que ele chegou ao ponto de se vender para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Olha como é interessante. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, vai dizer que as más conversações corrompem os bons costumes. Este homem já era ruim e pegou uma mulher pior do que ele. E ela o induziu, aqui o texto nos diz que ela o incitou tanto a maldade, as más conversações. Uma pessoa ímpia, ela não tem a contribuir de bom para nós que buscamos servir a Deus. Ela não tem nada a acrescentar à nossa vida de devoção a Deus, de obediência à palavra de Deus. Ela só vai trazer coisas negativas. As más conversações corrompem os bons costumes. E temos que ter muito cuidado com isso. Este homem, além dele ser um rei ímpio, o pior que houve na história de Israel, ele ainda teve por companheiro uma mulher pior do que ele. Uma mulher adoradora de Baal, adoradora de Aserá. Uma mulher que tinha ódio do Deus de Israel, que queria acabar. Ela queria destruir a adoração ao Deus Todo-Poderoso no meio do povo de Israel. Era uma pessoa totalmente usada pelo maligno, que tentou de todas as formas tirar, extrair, arrancar do meio do povo de Israel a adoração ao único Deus verdadeiro. Isso a gente pode ver aqui. E Acabe, ele se deixou influenciar por essa mulher. E foi uma tragédia na vida deste homem. Glória a Deus. Irmão Clébio Pereira, paz do Senhor, meu querido. Obrigado pela sua companhia. Glória a Deus. Vamos aqui para o nosso segundo item. A rainha perversa. O segundo item é a rainha perversa. Dentre tantas perversidades, Jezabel destruiu os profetas de Baal
em 1 Reis, capítulo 18, versículo 4, ameaçou a vida de Elias, capítulo 1, versículo 9, versículo 2, ordenou injustamente a morte de Nabote para satisfazer a ganância do marido, 1 Reis, capítulo 21, versículo 10, e ainda praticou a prostituição e a feitiçaria. Eita, esta mulher é uma mulher demoníaca, uma mulher ímpia que se deixou ser usada mesmo de uma forma terrível pelo inimigo. E era uma rainha perversa, era uma pessoa maligna, era uma pessoa tomada de um sentimento perverso, que está escrito em Romanos capítulo 1 e versículo 28, falando sobre sentimento perverso. É um sentimento maligno, é um sentimento da maldade. Esse sentimento maligno, perverso, que levou essa mulher a destruir, a matar os profetas do Senhor, de ameaçar a vida de Elias, de tramar a morte de Nabote, que era um homem que tinha uma vinha, que Acabe desejou a vinha, ele não vendeu a vinha para Acabe, e Acabe se entristeceu, e Jezabel viu aquela tristeza de Acabe e disse assim: olha, não te preocupa que você vai tomar posse dessa vinha. E ela planejou, arquitetou, contratou pessoas para levantar falso testemunho e matar este homem inocente para tomar a vinha para o marido, que era ganancioso. E ainda era praticou a prostituição e a feitiçaria. Era uma mulher totalmente perversa, maligna. E essa característica da malignidade, ela é algo tão satânica, tão diabólica, que a pessoa que é maligna, que ela tem esse sentimento perverso, que ela tem dentro de si, essa malignidade, ela tem prazer de ver o sofrimento das pessoas. Ela se deleita quando ela vê alguém sofrer, em fazer alguém sofrer. E nós temos visto nesses últimos dias essas atitudes, né, da malignidade surgindo através de muitos relatos que nós acompanhamos nos telejornais, de pessoas com sentimento perverso, com malignidade, que tem prazer de matar, prazer de destruir. É como está escrito em João capítulo 10, versículo 10, que o diabo só veio para matar, roubar e destruir. E é através desse sentimento perverso que o diabo desenvolve nas pessoas que não querem nada com Deus, que ele executa esse tríplice propósito maligno, que é matar, roubar e destruir. É a malignidade. E eu olho assim, e até podemos pensar que malignidade não somente no ponto da pessoa matar, destruir, né, trazer sofrimento à pessoa ali, causar dor à pessoa. Mas existe uma malignidade que às vezes as pessoas não atentam. E ela não se limita somente a essa questão de fazer o outro sofrer, matar, né, de trazer sofrimento, dor à pessoa. Mas também a pessoa pode desenvolver esse sentimento da malignidade através das palavras, através da língua. Vou te dar um exemplo. Pessoas que, quando sabem que uma palavra ou uma frase ela machuca, elas têm prazer de repetir, de falar, porque vê que a pessoa que ouviu, ela sentiu, ela ficou magoada, aquilo ofendeu, aquilo maltratou, e a pessoa entende que maltratou, mas a pessoa tem prazer de repetir, tem prazer de falar, porque sente que a pessoa está sofrendo, que a pessoa está magoada, que a pessoa está sentindo dor por causa daquilo, através da palavra. Esse sentimento perverso da malignidade, ele também é propagado. A pessoa diz: não, mas eu não matei ninguém, eu não bati ninguém. Não, mas através da palavra, a pessoa pode estar desenvolvendo e transmitindo e demonstrando esse sentimento maligno, demonstrando essa malignidade que tem dentro da pessoa. E isso é ruim.
Isso é ruim. Nós devemos, meus amados irmãos, buscarmos ser cheio de amor, ser cheio de compaixão, ser cheio de empatia. Nunca desse sentimento perverso. Quando perceber que alguém se magoou, se doeu com alguma palavra que você disse com ela, peça perdão. Não deixe que esse sentimento ruim, maléfico, tome de conta de você e você passe a gostar, passe a sentir prazer de falar aquilo que maltrata, aquilo que machuca, aquilo que você vê que ofende, que traz sofrimento à pessoa. Isso também é malignidade e a pessoa que assim procede deve se arrepender, deve buscar a Deus, deve pedir perdão para que Deus arranque isso de si, porque isso é maligno. Não vem de Deus. O que vem de Deus é amor, é empatia, é compaixão. Isso vem de Deus. Mas a malignidade, ela vem do diabo. O trágico fim de Jezabel foi profetizado por Elias. O homem de Deus disse que ela não seria sepultada, mas que os cães a devorariam, pois sua maldade e abominação contrariaram a justiça divina. Essa mulher, ela foi tão maligna, tão perversa, que o profeta Elias, ele profetizou para ela. Ele disse, olha, tu não descerás à sepultura, mas os cães te comerão. Ela foi comida pelos cães. Não sobrou quase nada para sepultá-la, por causa da malignidade dela. E para nós encerrarmos aqui. Deus é misericordioso, mas julga com rigor aqueles que insistem em permanecer na prática do mal. Eita! Nós temos muita, às vezes, de olharmos, né, unicamente para o amor de Deus. Deus é amor. Verdade. Deus é amor. A essência de Deus é amor. Porém, não podemos esquecer que Deus é justiça. E que a justiça de Deus, ela se cumpre. Deus, ele é tão justo. Ele ama e é tão justo que o homem não tinha direito de salvação. Estávamos condenados à perdição eterna. Mas Deus, ele trouxe, ele propôs um sacrifício perfeito através da vida de Jesus para que nós pudéssemos ter direito de salvação, para que a justiça de Deus, o juízo divino, não viesse sobre nós, porque viria. Deus, ele é amor, mas não podemos esquecer que ele é justiça e que a justiça de Deus, ela vai se cumprir. Não tem esse negócio de Deus passar a mão na cabeça de ninguém, né? Não tem. E essa mulher, ela fez tanta maldade. Mas Deus, com certeza, amava essa mulher. E muitas vezes a repreendeu. Até essa profecia era um aviso para ela. Mas ela não quis saber. E quando o juízo de Deus vem, aí não tem mais jeito. Existe um ramo na teologia que fala sobre ponto sem retorno. Existe um ponto que não há mais retorno, em que a consequência é o juízo divino. A nação, ou as nações de Canaã, quando Deus prometeu a Abraão, disse, olha Abraão, teu povo, teu descendente serão escravo em uma terra, né, que foi o Egito. Depois de 400 anos eu tornarei a trazê-los para cá, porque ainda a medida dos cananeus não está completa. O que é essa medida? É como se tivesse um nível, vamos dizer assim, de forma mais grossa, em que ainda não tinha atingido o ápice. Não havia enchido, né? Mas no momento que encheu, aí Deus traz Israel, tira Israel da escravidão do Egito e o introduz na terra de Canaã. E todos aqueles cananeus ali foram destruídos. Homens, mulheres, jovens e até crianças. Porque o ponto
de sem retorno chegou. E não havia mais escape, não havia mais como evitar o juízo. No mesmo caso de Sodoma e Gomorra, chegou num ponto sem retorno. E o juízo ali era inevitável. Inevitável. Na vida desta mulher, Jezabel também alcançou esse ponto, em que não havia mais retorno. E ela sofreu a consequência. Lá em Provérbios capítulo 29, versículo 1, vai dizer o seguinte: o homem que muitas vezes é repreendido e endurece a sua cerviz será quebrantado sem que haja cura ou remédio. Repreendido muitas vezes, mas endurece a cerviz em lugar de se arrepender, endurece o coração, não se arrepende. Aí de repente virá o juízo de Deus, porque chegou num ponto sem retorno. Não há mais como voltar atrás. Isso é muito perigoso, é muito sério, e as pessoas precisam entender, precisam compreender, para que não cheguem nesse ponto sem retorno. O cenário naquela época era um cenário desolador. Era um cenário tanto espiritual, moral e social. Um rei ímpio, uma rainha ímpia e perversa, e o povo mergulhado na apostasia. Estava difícil o cenário naquela época para o povo de Israel. Segundo ponto, Elias prevê a grande seca, a intervenção divina. Em razão de sua idolatria e atrocidade, Acabe é considerado o pior rei de todo Israel. Por causa de seus atos perversos e pecaminosos, o profeta Elias, em obediência a Deus, confrontou esse rei e lhe deu a sentença de que não mais haveria chuva, a não ser pela palavra do profeta dada por Deus. Isso é no capítulo 17. Com a seca veio a fome, porém nem mesmo diante de tal situação Acabe se arrependeu dos seus pecados diante de Deus. Deus ele é muito amoroso, Deus é muito bom. É uma amorosa intervenção, coloquei aqui como uma amorosa intervenção, a intervenção divina, uma amorosa intervenção. Acabe, ruim, perverso, idólatra, imoral, totalmente distanciado de Deus, sem temor de Deus. Mas mesmo assim, Deus demonstra o seu amor, trazendo ali um diálogo através do profeta Isaías, uma profecia através do profeta Isaías, dizendo: olha, Acabe, durante 3 anos e 6 meses não haverá chuva sobre a terra, a não ser segundo a minha palavra, porque Elias estava sendo direcionado por Deus. Não era a palavra de Elias, ele estava confiando na sua palavra. Ele estava sendo direcionado por Deus para trazer aquela palavra para Acabe. Uma intervenção amorosa. Deus estava demonstrando ali o seu amor para com Acabe. Embora Acabe não quisesse nada com Deus, embora Acabe fosse uma pessoa que não tivesse temor de Deus, que estivesse fazendo de tudo para desagradar a Deus, mesmo assim Deus continuava amando aquele homem. Assim como ama todo pecador, a todos os seres humanos. O ser humano, quando Jesus morreu, não se arrependeu primeiro. Jesus morreu, como diz a palavra em Romanos 5 e 8, em que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não queríamos nada com Deus. Nós não queríamos saber de Deus, da palavra de Deus. Mas mesmo assim, Deus nos amou e enviou seu Filho para que hoje nós tivéssemos direito de salvação. Hoje eu estou nessa posição de servo, você na posição de servo e de serva também, porque um dia Deus demonstrou esse amor para com as nossas vidas. Uma intervenção amorosa. Provérbios capítulo 13, versículo 12. Vamos mostrar aqui. Provérbios capítulo 13 e o versículo 12. Vai falar sobre isso. Eu anotei aqui 13 e o versículo 12. Diz o seguinte, a esperança diária desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida. Glória a Deus. 3 e versículo 12. Perdão, irmão. 3
e o versículo 12 diz assim: porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. Deus é muito maravilhoso. Ele ama a todos. João vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele amou o mundo de uma maneira que João não teve palavras para descrever o tamanho do amor de Deus. E esse amor de Deus continua hoje ainda por todos os pecadores. Uma intervenção amorosa. A causa... Intervenção amorosa, né? Por causa de seus atos perversos e pecaminosos, o profeta Elias, em obediência a Deus, confrontou esse rei e deu a sentença que mais havia chuva, a não ser pela palavra do Senhor. Naquela época, Elias ele disse que não havia, Jezabel havia matado todos os profetas, e só ele havia restado. Só que Deus disse para ele assim: não, ainda existem 7.000 que não dobraram o seu joelho de Baal. Deus ele sempre tem um remanescente fiel. Sempre tem um remanescente fiel. Deus nunca ficou sem as suas testemunhas no decorrer da história. Deus sempre teve um remanescente fiel. E esse remanescente fiel ele vai até o final da história. Mesmo depois do arrebatamento da igreja, ficará o remanescente fiel, que será do povo de Israel, servindo a Deus aqui na terra. O perigo de um coração endurecido. Nós falamos em Provérbios 29:1, né? Que o homem que muitas vezes endurecido, endurece. O homem que muitas vezes repreendido, endurece seu serviço, será quebrantado de repente sem que haja cura. E este homem, mesmo depois, diante de tal situação, acabe não se arrependendo dos seus pecados diante de Deus. O coração totalmente endurecido. E um coração endurecido, meu irmão, é complicado, viu? Coração endurecido é algo complicado. A pessoa não quer ouvir. A pessoa não cede. A pessoa fica cega totalmente. Ela não aceita conselho, ela não aceita orientação, ela não aceita instrução. É uma pessoa totalmente obstinada. E isso é muito ruim. Nós temos que termos humildade para reconhecermos nossos erros, para aceitarmos quando erramos, reconhecer quando erramos. Isso é nobreza. A pessoa que endurece o coração, uma pessoa que fecha os olhos, que não quer ver, que não quer aceitar, que não quer ser repreendido. A palavra diz que quando você repreende um sábio, ele te amará. Ele ama aquele que o repreende, porque ele sabe que ele vai crescer em sabedoria. Mas o tolo, o provérbio vai dizer que não repreendas o tolo, para que ele não te aborreça. Repreenda o sábio e ele te amará. Mas o tolo, ele não aceita a repreensão. O tolo, ele não aceita que você o corrija. O tolo não aceita que você o oriente, que você diga que ele está errado, que você diga que ele está caminhando no caminho errado. Ele não aceita. E isso é muito perigoso, porque o coração fica endurecido, a pessoa fica obstinada e não quer receber mais nada. E aí a tendência é continuar fazendo o que está escrito no Salmo 42, versículo de número 8, né? Diz que um abismo chama outro abismo, 42:7. Um abismo chama outro abismo. A pessoa vai errando hoje, vai errando amanhã, vai errando depois e vai continuar sempre errando e no final não terá mais jeito. O preço da obediência a Deus. O episódio da seca em Israel demonstra que todo homem e mulher de Deus precisam ter fé e coragem para enfrentar os resultados de sua obediência ao Senhor. No caso de Elias, ele teve de enfrentar as dificuldades da falta de água e de alimento. Mais tarde, fugir de Acabe e Jezabel, que o ameaçaram de morte. O preço da obediência a Deus. Obedecer a Deus exige um preço. Quando se obedece a Deus, você está indo contra o sistema. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, quer dizer, o sistema.
Existe um sistema maligno, diabólico, perverso e inimigo de Deus. Quando você se posiciona e se coloca na condição de obedecer a Deus, você vai pagar um preço. Você vai pagar um preço. A palavra de Deus nos mostra em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 12, que aqueles que querem viver piamente padecerão perseguições. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Piamente, o que quer dizer piamente? Piamente quer dizer uma pessoa que anda em piedade, uma pessoa que tem apego às coisas de Deus. É uma pessoa que tem amor a Deus, que se dedica na obra de Deus. Se nós quisermos viver piamente, servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus, buscando obedecer a Deus, você pode se preparar para sofrer perseguição. É a própria palavra que diz. O preço da obediência a Deus é alto, é caro. Elias, ele pagou esse preço. Ele passou fome, passou sede, foi perseguido por um rei, uma rainha, ímpios. Ele padeceu muito, sofreu, porque ele pagou um preço por ser obediente a Deus. Isso não é fácil, viu? Não é fácil. Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Entretanto, apesar da dificuldade pelas quais passou o profeta, a bondade e o cuidado de Deus o acompanharam, pois foi alimentado por corvos com pão e carne 2 vezes ao dia. E quando a água do ribeiro de Querite secou, o Senhor mais uma vez o sustentou, usando a viúva de Sarepta. Vai ter perseguição. Jesus falou em João 16:33, no mundo tereis aflições, né? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vai ter perseguição. Vai pagar o preço por ser obediente a Deus, mas vai ter cuidado de Deus, assistência de Deus, graça de Deus. Deus vai prover, provisão de Deus. Deus não vai deixar você órfão, não vai deixar você sozinho. Teremos essas adversidades? Teremos sim. Mas teremos um Deus que também irá cuidar de nós. Não foi diferente com o povo de Israel quando saíram do Egito. Um deserto, passaram por um deserto durante 40 anos. Mas tiveram provisão de alimento, de água, a água saindo da rocha, de roupa, tudo, não faltou nada para o povo. Vai ter aflição, vai ter perseguição? Vai. Mas vai ter também Deus cuidando de mim e cuidando de você. Glória a Deus. Deus sempre cuida dos seus filhos. Aqui, ó, Deus sempre cuida dos seus filhos. Na casa da viúva, Elias realizou o milagre da multiplicação da farinha e do azeite. A mulher argumentou que dispunha apenas de uma pequena quantidade desses ingredientes para alimentar a si e a seu filho. Mesmo diante desse triste cenário, o profeta pediu que ela fizesse primeiro um bolo para ele. A viúva obedeceu a ordem de Elias e lhe preparou uma comida. A partir daí, pela palavra do Senhor, nada faltou para aquela família até o fim da seca. Essa história nos mostra quanto Deus cuida dos que proferem a sua verdade e defende a causa do órfão e da viúva. Glória a Deus. Deus, Ele cuida. Vai ter perseguição, vai ter aflição, mas vai ter também cuidado de Deus. Provisão para a sua vida. Terceiro e último ponto. Encontro de Elias com Acabe. Um coração endurecido. Aqui nós já falamos bastante, né? Sobre esse coração endurecido. A idolatria e a insistente desobediência do rei de Israel provocaram da parte de Deus uma grande seca que durou muito tempo, 3 anos e 6 meses. Está escrito lá em Tiago. A total falta de discernimento espiritual para perceber o que Deus estava fazendo através de Elias e a impossibilidade de se arrepender, mesmo com todas as evidências de que ele era culpado de todos os males que estavam acontecendo, fizeram com que as consequências ainda mais graves viessem sobre a nação. A primeira palavra que o rei dirigiu a Elias foi:
de acusação. És tu, perturbador de Israel? Seu coração estava endurecido em razão da recorrência do pecado, que não havia mais jeito de ele voltar atrás e rever seu deplorável estado espiritual. Ó, nós falamos com relação ao coração endurecido. É triste a pessoa ter um coração endurecido, a pessoa não reconhece. Veja que esse rei, ele acusou Elias de ser o perturbador de Israel. És tu, perturbador de Israel. Mas o perturbador de Israel era ele. Elias disse, ó, o perturbador de Israel é você. E a sua família do teu pai. Porque vocês têm desobedecido aos mandamentos do Senhor. Vocês têm desagradado a Deus. E isso trouxe perturbação, trouxe sofrimento, trouxe aflição para o povo de Israel. Perturbador é você. E ele não conseguia enxergar isso. Ele não conseguia entender e perceber que os seus atos de idolatria, que o seu casamento, que era contra a lei de Deus, e as suas atitudes de induzir o povo à idolatria e de fazer todo o mal, era que estava trazendo todo esse sofrimento. E ele não conseguia entender, ele não conseguia compreender. E existem muitas pessoas assim. Existem muitas pessoas assim que não conseguem entender, não conseguem compreender que o erro, que o culpado, que o perturbador daquela família, daquela igreja, é aquela pessoa. E ela tenta atribuir essa culpa a outros, quando na verdade é ela, é ele, que é o perturbador, que é a perturbadora da família, do lar, da igreja. Mas ela não consegue ver, ela não consegue perceber. Está com o coração endurecido, está com a mente obscurecida, a mente bloqueada. E ela não consegue perceber que está passando por essa situação. Infelizmente, isso é um coração endurecido. Nós devemos pedir, meus amados irmãos e irmãs, que Deus a cada dia nos quebrante, a cada dia nos faça refletir, nos faça meditar, para que não venhamos encaminhar por esse caminho de ter um coração endurecido, de ter uma mente bloqueada, obscurecida pelo pecado, pelo engano, e assim não reconhecermos os nossos próprios erros. Concluindo agora, nosso segundo ponto, terceiro ponto, a sequidão espiritual do rei. Sempre que alguém se torna um quanto mais pecador, de modo a não mais discernir os intentos do próprio coração, como aconteceu a Acabe, logo algo muito grave acontece, a sequidão espiritual. O pior é que não somente a apostata sofre as consequências disso, mas todas as pessoas que dependem dele. Sequidão espiritual do rei. Essa sequidão espiritual ele tornou insensível à voz de Deus. Deus falava, mas ele não ouvia, não obedecia. Chegou um momento em que ele não conseguia mais ouvir os profetas do Senhor. E isso o tornou, a cada dia, caminhou para a apostasia. E isso muito triste na vida deste homem. E nós devemos sempre entender que as consequências das nossas escolhas, se elas forem certas, com certeza as consequências serão positivas, serão boas. E todas as pessoas que fazem parte do meu círculo de relacionamento podem ser abençoadas também. Elas podem ser abençoadas. Porém, se a minha escolha, a minha decisão, ela for ruim, as consequências elas serão negativas. E também as pessoas que fazem parte do meu ciclo de relacionamento, elas também podem sofrer com isso. Acã pecou, desobedeceu,
o mandamento do Senhor, pereceu ele e sua família. Jeroboão decidiu, escolheu a apostasia, a idolatria, e as consequências vieram sobre ele e sobre a sua família. Portanto, devemos ter muito cuidado para que a nossa vida não venha a ser uma sequidão espiritual como foi do rei Acabe, mas que nós possamos a cada dia buscar nos aproximarmos mais de Deus e buscarmos a cada dia sermos cheios da presença do Senhor na nossa vida. Que Deus abençoe a todos. Essa é a lição número 3. Seremos de volta no próximo sábado com mais uma lição. Aliás, a lição número 4 é ser o confronto, né, do profeta Elias com os profetas de Baal. Muito boa também. Nós teremos aqui, se assim o Senhor nos permitir. Que Deus abençoe a todos. Uma ótima noite. Fiquem na paz do Senhor. E um ótimo final de semana para todos. Amém.